Na aula de hoje vamos estudar Nicolau Maquiavel, um autor que cai muito no Enem e nos vestibulares. Além disso, vou te ensinar como você pode usar ele na redação do Enem, ok? Antes de começar a aula, peço para que você se inscreva no canal para continuar recebendo as videoaulas e também para ajudar o crescimento do canal, tá? Vamos começar analisando a sua principal obra, que é O Príncipe, que é a obra mais cobrada nos vestibulares, tá? É uma obra que tem como objetivo analisar a política como ela é. E qual é o objetivo da política para Maquiavel? É a obtenção do poder a qualquer custo para a estabilidade do Estado, ok? Aqui a gente percebe aquela definição mais maquiavélica dele, tá? E ele traz as características da política em seguida, ok? Então, primeira característica é a laicidade, tá? Que inclusive a política pode-se usar da religião se necessário, tá? Que fique bem claro, ok? Segunda característica, o utilitarismo. A política, ela possui os melhores meios para atingir os seus objetivos, tá? Daí que sai aquela famosa frase, os fins justificam os meios, ok? Terceira característica, autonomia. A política possui regras e dinâmicas próprias, além de não estar ligada com a ética, beleza? E a quarta característica é o do realismo. Ela não idealiza projeto e trata as coisas como elas realmente são, ok? O próximo tópico que Maquiavel traz em sua obra é a lógica da economia da violência, pois o uso excessivo da violência, segundo Maquiavel, pode trazer efeitos reversos ao esperado. Por quê? O excesso da violência, por exemplo, pode trazer medo, e esse é um problema, porque o medo ele é diferente do temor. O medo ele não impõe respeito. Um simples exemplo, quando você era criança, você tinha medo de fantasma ou medo de algum monstro, por exemplo, quando você ia dormir. E isso gerava medo. Você não é necessariamente que você tinha respeito ao fantasma. Você não tinha respeito ao fantasma, tá? Porque você tinha medo. O medo ele não impõe respeito a você, tá? A figura no caso. O medo ele é muito diferente do temor, que é o que Maquiavel busca, tá? E a falta de violência também não gera respeito, que seria um problema. Ou seja, o excesso e a falta de violência é uma coisa ruim para Maquiavel. Então ele traz como seguinte solução, que o uso da violência é eficaz quando feito de maneira intensa e pontual, tá? Um simples exemplo. Também quando você era criança, tenha a certeza de que sua mãe com um chinelo ou seu pai com uma cinta, bastava uma chinelada de maneira intensa e pontual para resolver o problema que estava acontecendo, seja ele qual for, não é? E agora, para o bem para Maquiavel, como funcionava? O bem, ao contrário, deve ser distribuído aos poucos. Um exemplo também muito aplicado à política de hoje, por exemplo, em obras públicas. É muito comum de se ver obras públicas sendo realizadas de maneira devagar, para que o povo observe esse processo do bem sendo distribuído aos poucos, para que o povo veja de maneira lentamente o bem sendo distribuído, tá? Agora a violência de maneira intensa e pontual, beleza? Uma frase também muito famosa dessa obra, que cai nas provas, pode cair numa questão, é a famosa frase: é preferível ao príncipe ser temido do que amado. Aqui a gente já vê também a busca pelo temor de Maquiavel, tá? Detalhe, galera, sempre que Maquiavel se refere príncipe, ele quer dizer rei, tá? Príncipe é sinônimo de rei, beleza? Maquiavel também traz o conceito de pessimismo antropológico, tá? Ele diz que o homem ele não é bom e nem mal, porém tende a ser mal porque o homem ele é guiado por interesses, beleza? Tem algumas palavras também que na obra podem cair em algumas perguntas e eu vou ajudar vocês a entender o contexto delas. Por exemplo, a palavra virtude e fortuna. Virtu significaria virtude, tá? E o que seria a virtude para Maquiavel? Consiste em união da força, que no livro seria a palavra leão, e astúcia, que no livro seria raposa.
certo? E fortuna? Fortuna significaria sorte / destino. Seria mais ou menos o contexto sociopolítico ali a ser dominado ou o curso natural da história, tá? Mas, Mitsu, qual a relação entre virtude e fortuna? Para Maquiavel, cabe ao príncipe ser virtuoso para dominar a fortuna. Beleza, galera? Basicamente, esses são os tópicos principais da obra O Príncipe de Maquiavel, que se cair uma questão dele, é com absoluta certeza que será dessa obra, tá? Existe uma segunda obra pouco conhecida dele que se chama Os Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio, também pode ser encontrada como Os Discordes da Primeira Década de Tito Livio. Tito Livio foi um imperador de Roma, tá? Essa obra ela é mais cobrada em vestibulares do Paraná, porém ela é muito boa para você argumentar nas redações de vestibulares ou do Enem. E eu vou trazer vários argumentos que você podem usar nela, tá? Então, começando, vamos destrinchar essa obra para vocês. Primeiro, Maquiavel traz um conceito de principado versus repúblicas, que seriam formas de governos adequados em determinadas situações. Principado seria uma forma de governo adequada em tempos de crise. O que seria o tempo de crise? Primeiro, instabilidade de instituições e alta corrupção social, tá? Qual seria essa forma de governo? A monarquia, ok? Então, principado seria uma monarquia. E a república é a república, né? Que seria a forma de governo mais adequada. Pois é, Maquiavel nessa obra defende a república, né? Parece estranho. A nossa vida toda a gente começa com aquele conceito maquiavélico que vai entrando na nossa cabeça e aparece uma obra dele que ele defende a república. É isso mesmo, Maquiavel ele defende a república. República como forma de governo mais adequada, tá? Inclusive ele fala que o povo é o guardião da liberdade, tá? Inclusive o povo, ele garante a liberdade pela luta contra a opressão. Essa luta contra a opressão ocorre de maneira conflituosa e tumultuosa, que inclusive esse conflito, esse tumulto que é o que garante a geração de boas leis, tá? E a república ela é caracterizada por instituições estáveis, tá? Cidadania ativa e conflito desejável. Conflito no contexto de debate de ideias, ok, pessoal? E aí a gente tem o conceito de virtude do povo. O que seria a virtude do povo? Seria o povo envolvido, né, com questões públicas, com a política, sempre ali pressionando os governantes para promover o bem comum e garantir sempre a liberdade. Tá? E qual que é o entrave da república? A corrupção, tá? Quando você tem a valorização de interesses particulares em detrimento do que é público, tá? E qual que é a origem da corrupção? Primeiro, alta desigualdade social e segundo, o povo excluído dos processos políticos. E como que a gente faz para estimular a virtude dos povos? Como que a gente faz para corrigir isso? Primeiro, promover a educação do povo, tá? E segundo, ensinar o exemplo dos grandes homens. Basicamente, essa os principais tópicos da obra, Os Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio. É uma obra excelente para você argumentar na redação do Enem. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham ótimos estudos e um grande abraço.